Existe um sentimento muito específico que aparece quando você decide que você quer fazer uma coisa diferente do que toda a sua família já fez. Pode ser que surja uma culpa, porque durante algum tempo você provavelmente achou que querer mais do que a sua família pôde te oferecer, ou do que ela própria viveu, seria ingratidão. Que querer mais era uma forma de dizer que o que você tem não era suficiente, que crescer era de alguma forma trair as suas raízes. Isso que você está sentindo, existe uma explicação, e ela não tem nada a ver com ingratidão. Tem a ver com a forma em como o seu cérebro foi programado para sobreviver. E antes de começar, eu quero te fazer uma pergunta. E se essa culpa de querer mais, na verdade, fosse um sinal de que você precisa realmente sair de onde você está? Seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Natália Francielli, sou mentora de cocriação consciente, e ao longo desse vídeo eu quero te mostrar, com base na psicologia, no comportamento, em relação ao sistema nervoso, o que está acontecendo dentro de você quando você tenta crescer além do que você foi construída, além de tudo que foi construído ao seu redor. Você vai entender que essa culpa existe, que o julgamento das pessoas pesa, e que quando você finalmente entende de que você não precisa da permissão do outro para ser quem você está se tornando, tudo isso se torna mais leve. Eu vou te mostrar de 2 a 3 pilares, e cada um deles vai te dar uma peça de algo que você provavelmente tem carregado sem entender o porquê durante muito tempo. E no final desse vídeo eu vou te apresentar o meu método que trabalha exatamente com isso, só que de uma forma muito estruturada. Então fica até o final que vai valer a pena. Já estou aqui com o meu cappuccino. Então a gente vai começar agora, e a gente precisa voltar alguns anos-luz aí da nossa evolução, do nosso processo evolutivo como ser humano. Então a gente vai voltar um pouquinho lá nos nossos ancestrais, que eles sobreviveram em tribos. E durante milhares de anos, sair da tribo, ser diferente, querer algo diferente, se separar do grupo, era literalmente perigoso. Quem se afastava da tribo morria. Então o nosso sistema nervoso, ele foi desenvolvendo um mecanismo, que é quando você começa a agir de forma diferente do grupo em que você cresceu, ele começa a te enviar sinais de alarme. Tudo isso porque ele acha que, de alguma forma, você está em risco. Então esses sinais de alarme, eles chegam disfarçados de culpa, de medo do julgamento, de uma voz que faz você se perguntar quem é você, você está se esquecendo de onde você veio, e de certa forma isso desperta um desconforto de estar no meio disso e não pertencer mais completamente a nenhum dos dois lugares, nem o que você quer chegar, nem o que você está. Pesquisas em neurociências provam que 95% dos nossos pensamentos e emoções são automáticos, operados literalmente pelo nosso subconsciente, e ele opera a partir da identidade que foi formada no ambiente em que você cresceu. Então, quando você tenta crescer para além deste ambiente, para além daquela identidade, o nosso sistema entra em conflito. E eu gosto de chamar disso, na verdade é um nome famoso, né, que nós temos aí, que a gente deu, que é a crise de identidade. Eu já tive uma crise de identidade, você já teve, ou você pode estar passando por isso, mas se você ainda não passou, saiba que você vai passar. E durante essa crise, você se sente fraca, confusa, você se sente vazia. Mas nada disso é ingratidão, nada disso é fraqueza, nada mais é do que o sistema nervoso tentando te proteger de algo que ele não reconhece ainda. E entender isso muda completamente a forma como você está vivendo. Então, o primeiro pilar aqui, que eu quero dar nome, é você entender o que você está sentindo. Porque a maioria das pessoas, que é a primeira pessoa da família que carrega um sentimento de que nunca soube nomear direito, mas que sempre soube que era muito maior do que aquilo, e de alguma forma ela acha que isso é ingratidão, e muitas vezes a gente atribui isso a estar cuspindo no prato que comeu, ou negando as raízes, mas não é isso. O nome, que na minha percepção faz mais sentido, se aproxima mais, é o custo de pertencimento. Porque o pertencer é uma necessidade humana fundamental. E quando você começa a construir algo diferente do que foi construído ao seu redor, uma parte sua percebe esse pertencimento como se estivesse sendo reconfigurado. Então você não se sente mais pertencente daquele grupo, e ao mesmo tempo você está em busca de um novo pertencimento. Então você está de fato reconfigurando. E isso ativa o alarme que eu acabei de te explicar. Então, cada passo em direção a essa vida que você quer cria uma distância, porque você começa a ter conversas que as outras pessoas ali do seu meio
não conseguem acompanhar, porque elas têm um nível de consciência diferente do nível de consciência que você está atingindo. Não significa que você é mais inteligente, que aquela pessoa é inferior, não significa nada disso, que nem que você é melhor nem pior do que ninguém. A questão é que você está atingindo um nível de consciência que a outra pessoa ainda não teve oportunidade, ou talvez ainda não consiga ter acesso a essa informação, entende? Então, você começa a perceber que os assuntos começam a ficar diferentes, os interesses mudam. Então, de certa forma, natural, você vai se afastando daquelas pessoas, daquele convívio, daqueles ambientes que você frequentava antes, que agora já não faz mais tanto sentido. E automaticamente, os sonhos que você tem, elas também não conseguem imaginar. Então você acaba se vendo diminuindo a sua própria voz para não criar um desconforto, para você não parecer maluca. E que você está tentando dar passos maiores que a sua própria perna, sabe? E diante disso, eu até quero te fazer essa pergunta. Se você já se pegou diminuindo a sua própria voz para não criar o desconforto, para não parecer que você está pirando na maionese, pirando na batatinha, sabe? E de certa forma, será que você já se pegou encolhendo as suas conquistas para que ninguém ao seu redor se sentisse pequeno? E aí eu quero te dar até um exemplo da minha vida. Eu nasci numa capital, mas num bairro periférico, num lugar que, na época, carregava fama de ser perigoso, carrega ainda. É um lugar mais longe do centro, longe de tudo. Hoje é um lugar melhor, mas minha família, nós moramos nesse lugar, na verdade, minha família está lá até hoje, e eu cresci neste lugar. E a minha família era uma família muito simples, eles não tiveram tantas oportunidades de estudar, tantas oportunidades de ter outras opções de trabalhos. A gente cresceu na escassez, com o mínimo. E quando eu conquistei, por exemplo, o meu primeiro carro, com quase 30 anos, depois de anos andando de moto velha, eu não quis compartilhar, por exemplo, nas minhas redes sociais. Eu não queria ficar falando, nossa, comprei um carro, nossa, sabe? E aí, quando eu ganhei o carro melhor do meu esposo, eu também tive essa mesma dificuldade, esse mesmo receio. Porque na minha cabeça, se eu falasse disso, era como se eu estivesse contando vantagens. Era como algo errado. Como se eu não tivesse o direito de celebrar em voz alta tudo aquilo que nós estávamos conquistando. E ao mesmo tempo, eu estava profundamente grata a Deus, grata ao universo, grata de verdade, mas essa gratidão, ela vinha misturada com uma confusão de sentimentos que eu não conseguia resolver. Porque na minha família, só eu pude me formar, só eu pude ter um carro, só eu pude conquistar certas coisas. E celebrar isso parecia, de certa forma, deixar alguém para trás. E eu quero te falar que você não está abandonando ninguém. Você está construindo algo que ainda não existe. E é exatamente esse o ponto de partida que o meu método trabalha. Porque eu preciso ajudar vocês a nomear o que está operando por baixo disso tudo antes de qualquer estratégia, porque sem isso você não vai conseguir construir nada em cima de uma culpa que não é sua. E você vai continuar derrubando tudo e se auto-sabotando. Mas o segundo pilar que eu quero falar aqui é onde você está agora. E eu quero te dizer isso da forma mais simples possível. Você está em um intervalo. Você não é mais quem você era, mas você ainda não é completamente quem você está se tornando. Quando você volta para onde você nasceu, você sente que alguma coisa mudou. As conversas elas são diferentes, as referências são diferentes, mas ao mesmo tempo, você ainda não está no lugar novo. Você está construindo, você está no meio. E às vezes ele pode ser o mais desconfortável desistir. Porque para a maioria das pessoas ao seu redor, elas não entendem o que está acontecendo com você. Então elas ainda vão te enxergar como você era, elas vão ver quem você era, vão reconhecer a sua aparência, mas você sabe que você não é mais a mesma pessoa. Então essas pessoas, elas teriam que te conhecer de novo para te entender. Então você se sente sozinha, você se sente sem um mapa, sem uma referência. Quando eu comecei o meu despertar de consciência, eu percebi que eu tinha vivido anos no automático, anos sendo uma pessoa que eu não reconheço mais como eu agora. Eu tinha vícios, eu era má comigo mesma, de um jeito que eu não consigo nem nomear, porque quando você está dentro da ilha, você não consegue ver a ilha, tudo ali é normal. E aí veio um momento que eu enxerguei. E o que ninguém conta sobre esse momento é que ele não é de alívio, ele também é de perda, porque você para de ser quem você era, mas você ainda não sabe direito quem você está se tornando. Porque você para de ser quem você era, mas você ainda não sabe direito quem você está se tornando. Então a pessoa antiga de você já não existe mais,
mas a pessoa nova ainda está sendo construída. E você tá ali no meio termo, em cima do muro, sem você se reconhecer direito, mais naquele espelho antigo, tentando se reconhecer no espelho novo. E esse é um lugar muito desconfortável de existir, porque à sua volta, muitas vezes, as pessoas ainda te enxergam como a versão antiga, e você já sabe que não faz mais sentido ser como você era. Mas também ainda não sabe completamente como ser a outra pessoa. Eu sei que parece confuso, né? Mas esse intervalo de você não pertencer completamente a lugar nenhum, funciona exatamente como a identidade mais profunda que está sendo construída. A psicologia mostra que é exatamente nos períodos de transição que os valores centrais de uma pessoa se consolidam. Então você não está perdida, você está se reconstruindo. No meu método, essa crise de identidade, de transição, não é tratada como um problema a ser resolvido. Ela é trabalhada como um processo, porque ela é um processo. Então, eu utilizo ferramentas concretas justamente para ajudar você a atravessar esse intervalo com estrutura, sem precisar ficar improvisando um caminho sem direção. E aqui neste pilar que a gente chegou agora, que eu acredito que é o mais importante, eu preciso te dizer uma coisa que eu levei muito tempo para entender. A validação que você está esperando das pessoas que você convive, das pessoas que você conhece, ela não vai vir agora, ela vai vir depois. Se vier. Enquanto você está construindo, as pessoas ao seu redor provavelmente não entendem. Porque, na verdade, elas ainda não têm referência do que está acontecendo. E se você ficar esperando essa validação para poder continuar, três coisas acontecem. Primeiro, a culpa, ela não vai sumir, mas ela para de ter poder sobre as suas escolhas. Segunda coisa que acontece é que as pessoas ao seu redor eventualmente vão se ajustar. Não vão ser todas, não vai ser de imediato, mas o seu crescimento sustentado vai criando uma nova normalidade. Então, isso vai se organizando naturalmente. Quem tiver que sair, vai sair, e quem tiver que ficar, vai ficar. Terceiro, você começa a atrair pessoas que já chegaram onde você está indo. E essa conexão muda completamente a história aqui, porque agora você finalmente tem com quem dividir essa jornada. Você não precisa escolher entre a origem e o seu destino. Você pode honrar uma enquanto constrói a outra ao mesmo tempo, sabe? Mas para você fazer isso, você precisa se tornar a pessoa capaz de sustentar essa nova identidade. Mas não faça isso quando a culpa passar, não faça isso quando as pessoas começarem a entender, faça agora. Tudo que você precisa para se tornar essa pessoa que cresce sem pedir permissão, que sustenta a nova identidade sem culpa, é o que eu entrego para você no meu método. Ele se chama Método de Cocriação Consciente. É o método que eu criei a partir de tudo que eu aprendi, atravessando exatamente esse processo. Ser a primeira pessoa da família a querer mais, sem mapa, sem permissão, carregando uma culpa que eu não sabia nomear. Então foi vivendo esse intervalo entre esses dois mundos que eu criei esse método, justamente para as pessoas que estão exatamente onde você está agora, no meio da travessia, que sabe que quer mais, mas ainda está aprendendo a querer sem culpa, a crescer sem pedir desculpa, a se tornar quem precisa ser para sustentar o que está construindo. Eu não trabalho com base em motivação. Eu trabalho com base em estrutura. Inclusive, eu vou deixar aqui uma aula gratuita para você assistir e poder conhecer a forma como eu trabalho. O link vai estar aqui na descrição. Mas antes de finalizar, porque é exatamente isso que eu quero que você entenda. Então, antes de finalizar, eu quero reforçar essa ideia. Tudo isso, a culpa de conquistar o carro que eu tinha, o receio de celebrar, o intervalo de quem desperta e não se reconhece mais, não acontece apesar de você ser a primeira pessoa da sua família a querer mais. Acontece por causa disso. Porque quando você é a primeira, você não tem um modelo a seguir. Você não tem alguém que está lá na sua frente, que já atravessou por isso, te mostrando o caminho. Você está abrindo o caminho que não existia. E abrir o caminho tem um custo emocional que ninguém consegue nomear, mas que você sente em cada conquista, em cada versão de si mesma que precisa deixar para trás, em cada momento em que você se sente grande demais para o lugar de onde você veio e pequena demais para onde você está indo. Não permita que isso te faça desistir. Eu quero que você faça esse combinado comigo aqui nesse vídeo. Deixa um comentário aqui nesse vídeo para poder selar esse novo processo.
Eu não vou desistir de quem eu estou me tornando. E eu espero poder estar junto com você nesse processo. Então já se inscreve aqui no meu canal para você receber mais conteúdos como esse. Um beijo e até o próximo vídeo.